Salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma aula sobre Revolução Mexicana, um grande processo revolucionário que acontece no início do século XX no México, um primeiro grande movimento vitorioso de trabalhadores e camponeses na América Latina. É um tema importante que o vestibular tem cobrado cada vez mais, a FUVEST já cobrou, o NESP também, portanto bastante atenção. Mas rapaziada, aquele esquema, se ao final do vídeo você curtiu, você achou que foi interessante o objetivo, compartilha, curte, segue o canal, fortalece o projeto. Vamos lá, Revolução Mexicana. Para a gente compreender as bases da Revolução Mexicana, nós temos que voltar ao passado colonial do México. Rapaziada, a região do atual México, antiga região da Nova Espanha, era um vice-reino da Espanha, era uma parte do grande Império Colonial Espanhol. Algumas características deste passado colonial. Primeiramente, a igreja é uma grande força política, econômica e a responsável pela coesão social. A igreja é uma grande força política e grande detentora de terras. Além disso, os espanhóis, no seu colonialismo, concederam a certas populações indígenas certas terras coletivas, certas terras indígenas. Rapaziada, ali no começo do século XIX, o México se torna um estado independente. Se torna um estado independente de uma forma bastante acordada. Os grandes proprietários de terras conduzem aquele processo de independência sem grandes participações populares. Vamos lembrar que o início do processo de independência no México conta com a participação de camponeses e padres. Mas essa tentativa mais popular de independência é derrotada. O projeto conservador de independência é vitorioso. Só que, no século XIX, dois grupos políticos, duas elites econômicas disputam o poder entre si. Liberais e conservadores. Enquanto os conservadores queriam manter certo monopólio da igreja, queriam manter prerrogativas e poderes da igreja. E além disso, queriam manter ali aquelas terras indígenas. Por outro lado, os liberais queriam modernização, uma rápida modernização, propriedade privada para os indígenas, nada de terra comunitária e, além disso, laicização do Estado, ou seja, a separação de Estado e Igreja. Rapaziada, liberais e conservadores vão brigar durante muito tempo no México, vão trazer uma grande instabilidade política. No meio dessa brincadeira, quem é que se aproveita? Os Estados Unidos da América. Naquela política ali de um imperialismo americano, quase prenúncio daquele big stick, daquele grande porrete, os Estados Unidos se aproveitam e tomam importantes partes do território mexicano. Exatamente 1/3 do território mexicano. Região do Texas, região da Califórnia, enfim, importantes regiões do norte do México são tomadas pelos Estados Unidos, enfraquecendo o Estado mexicano. Beleza? Nessa instabilidade entre liberais e conservadores, nós temos uma ditadura. Uma ditadura de Porfírio Dias. Uma ditadura que é modernizadora. Rapaziada, uma ditadura que visa modernizar a economia mexicana. Transformar a economia mexicana, ao invés de uma economia de subsistência, numa economia agroexportadora. Para isso, Porfírio Dias vai incentivando cada vez mais os grandes proprietários e formando grandes latifúndios agroexportadores. Aquele modelo básico da plantation. Qual a consequência disso? A consequência disso é, por um lado, uma modernização econômica, o México fica mais rico. Por outro lado, a população, os camponeses, os indígenas ficam mais pobres. Nós temos um grande empobrecimento da população mexicana. Tudo bem? Além disso, nas cidades, esse processo de modernização gera algumas pequenas indústrias. E, rapaziada, os operários nessas cidades também têm péssimas e árduas condições de trabalho. Tudo bem? Então é uma ditadura modernizadora muito próxima aos interesses norte-americanos. Beleza? Rapaziada, para pôr fim a esta ditadura de Porfírio Dias, alguns setores liberais, uma classe média política, insurge-se e propõe uma grande revolta. O grande líder da Revolução Mexicana no cenário político, nas classes médias, na classe política, é o senhor Madero. Madero deseja o fim da ditadura, uma reconstitucionalização do México e o retorno do México a um Estado democrático de direito, a um Estado liberal de direito. E, por fim, a ditadura do Porfírio Dias. Para isso, Madero acaba mobilizando certos setores populares que também estão descontentes. Certos setores populares que vão se organizar ao norte, com Pancho Villa, e ao sul, com Emiliano Zapata. Então a classe política de oposição ao Porfírio Dias se une a camponeses, ao norte e ao sul. E então, com muita força, com muita mobilização... Peraí!
Rapaziada, improvisos da gravação. Voltando, Senhor Madeiro lidera o processo político da Revolução e é amparado por mobilizações camponesas ao sul com Emiliano Zapata e ao norte com Pâncio Villa. Ambos esses grupos vencem Porfírio Dias. A ditadura de Porfírio Dias, o chamado Porfiriato, está posto ao fim. Madeira então assume e fala: Zapata, Villa, voltem para suas casas, agora o México já é um Estado de Direito. Pâncio Villa e Zapata falam: então, amigão, a gente não veio aqui só por transformações na ordem política. A gente quer o retorno das terras dos camponeses, que foram privatizadas e apropriadas pelos latifundiários. Madeiro falou: volta para casa. O Estado de Direito vai resolver essas pendências. Zapata e Pâncio Villa falam: não vamos depor armas até as transformações acontecerem. Não só na ordem política, mas especialmente na ordem econômica e social. Rapaziada, a Revolução Mexicana foge do controle das elites. E agora, Pâncio Villa ao norte e Emiliano Zapata ao sul lideram exércitos de camponeses lutando por transformações na ordem econômica e social. Rapaziada, agora, os antigos aliados são duramente reprimidos pelo governo do México e também com o auxílio do governo dos Estados Unidos. Qual é o resultado disso? Pâncio Villa e Zapata são mortos. Mas, de alguma forma, essa experiência de mobilização social, de mobilização camponesa, traz resultados. Nós vamos ter em 1917 uma Constituição mexicana absolutamente avançada. É uma das primeiras constituições do mundo em que nós temos direitos não só políticos, não só civis, mas direitos sociais. O direito ao trabalho. Os trabalhadores das cidades ganham certos direitos. Além disso, nós vamos ter a laicidade do Estado mexicano, a separação de Estado e Igreja. E por fim, nós vamos ter a propriedade privada subordinada ao interesse social. Ou seja, a terra, a propriedade privada não é um direito absoluto no México, mas depende do interesse social, logo ela pode ser transformada em terra para a reforma agrária, em terra para a transformação da estrutura fundiária, em desconcentração da propriedade da terra. Enfim, a Constituição de 1917 é o grande avanço da Revolução Mexicana. A Revolução vai se institucionar no chamado PRI, Partido Revolucionário Institucional, um partido que vai permanecer no México no poder durante muito tempo. Além disso, é especialmente por meio da cultura e por meio da arte, por meio de resgate a um passado indígena, é que o México vai conseguir se reconciliar socialmente. Então, grosso modo, a experiência da Revolução Mexicana ela tem forte participação popular que transforma na Constituição de 1917 num grande avanço. E por fim, para concluir a aula, essa experiência teria acabado, mas no ano de 1994, estoura na região sul, na região de Chiapas, no México, o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Se contrapondo ao NAFTA, aquele acordo entre Estados Unidos e México, eis que surge uma insurreição de camponeses no final do século XX que retoma a memória de Emiliano Zapata, aquela liderança camponesa que lutou pelos camponeses mexicanos e agora lutam contra, novamente, este imperialismo estadunidense. Rapaziada, essa é uma aula bastante sintética sobre a Revolução Mexicana. Se você curtiu, compartilha, fortalece o projeto, forte abraço, bom estudo. E é isso aí, Professor Basílio, canal Historiando.